Bom dia, Rádio Bravo. Ontem o Holiday no Ponto, falando desses candidaturas aí. E aí o Emílio, rapaz. Falou o quê? Falando que o Bukele lá no El Salvador. Que Bukele não sei o que, isso e aquilo. O Bukele é o quem está dando segurança àquele país lá. Mas o Emílio estava criticando? Tolerância zero contra bandido. E vocês percebem que no Brasil os candidatos não falam mais na bandidagem. Ninguém vê esses candidatos dizendo que vai combater o crime. Rapaz, eu penso que essa imprensa, ela, não toda, né? Mas muitas delas, acho que depende da criminalidade para poder estar dando notícia ruim, só pode. Valeu, meu querido, um abraço para você. O Holiday, não entendi o que você falou. O Emílio estava criticando ou estava elogiando o Bukele em El Salvador, e o Holiday estava dando entrevista lá. O Pânico é um programa hoje puramente, algumas exceções às vezes, né, que eles trazem um artista, mas é tudo político bolsominion. Tinham que levar uns críticos também, gente de direita, para criticar o Bolsonaro. Por que vocês não entrevistam o Renan Santos, o MBL, no programa Pânico? Eu vi que o Gabriel Zoski, um abraço para ele, coloca o zap lá, o Zé, pro nosso brother. Ele sempre faz uns cortes simultâneos aqui, é legal pra caramba, e repercute. Ô Gabriel, faz um corte disso que eu vou falar agora, se possível, né? O programa Pânico, por que vocês não entrevistam o Renan Santos? Emílio, produção do programa da Rádio Jovem Pan, por que vocês não entrevistam um pré-candidato a presidente que em várias pesquisas já saiu do 5,8%, 6%, 5%? Vocês entrevistaram um bocado de Zé Ruela, Caiado, Ratinho Júnior já foi várias vezes, Zema. O Renan já passou eles, inclusive. Ou empatado tecnicamente, segundo as pesquisas. Por que vocês não chamam o cara para dar entrevista? Vocês só chamam o político para ficar lambendo o Jair Bolsonaro, lambendo o frouxo, feminista. Por que vocês não chamam, o Flávio já deu entrevista, por que vocês não chamam o Renan Santos? Vocês vão perder credibilidade. O programa Pânico, um programa que eu ouvi há anos, que eu ouço há anos, comecei a ouvir esse programa, acho que lá, desde a época que eu morava em São Paulo, tanto tempo. Vocês estão perdendo a credibilidade. Não é mais um programa de humor hoje, claro. É um programa político e está virando bolsonarista. Que absurdo. Entrevista o Renan, pô. Para ouvir as propostas, para conseguir fazer o contraponto. Quer defender o frouxo, defender o esquerdismo do Bolsonaro? Vai lá ao vivo, faz o contraponto. Agora tem que dar o espaço. Tá feio, viu? Tá ficando feio o programa Pânico. Tá virando Pânico bolsonarista. 9h09. Só entrevista político fala besteira. Não tem um cara para falar, não, Bolsonaro é um esquerdista, é um sujeito que está sabotando todas as pautas da direita para falar o que o povo quer. Né? Coloca lá uma pessoa para falar o que o povo não quer ouvir, o que a audiência de vocês. Será? Será? Solta a mensagem, solta o povo, por favor. Bom dia, bradistas. Esse é o narrador. Esse é o Renan Santos está percorrendo Santa Catarina, o estado mais rico do Brasil, um dos mais desenvolvidos. Esteve no Maranhão há 2 semanas atrás. O contraste de nosso país é muito grande. Somente o presidente com coragem para romper o pacto federativo e redistribuir a riqueza e punir a quem merece, que desvia dinheiro público. Enquanto o Brasil não focar na raiz da corrupção, nós nunca vamos sair do abismo em que nos encontramos. Eu espero que o povo brasileiro, aos poucos, abra os olhos e vejam que tem uma luz no fim do túnel. Valeu, meu querido. Um abraço. Tem outra, Carol? Solta aí o povo. Olá, pessoal da Brado, Antônio de Londres. Timóteo, ontem a minha mensagem, como você viu, foi mutilada pela Carol Tramontina, cortes rápidos. Tô brincando, é que passou um pouquinho de um minuto. Tava falando que o Sestaro, o host do podcast Iron Talks, onde o Superman tava, quando ele falou pro Superman, olha, mas o MBL montou um partido. Aí ficou um silêncio sepulcral,
por parte do Superman, né? Porque ele não tem nada para falar, ele é só um acéfalo. Bom, você viu, Timóteo, que o Arthur Duval colocaram ele para pré-candidato para governo de São Paulo. Tá para sair o resultado da pesquisa? Da empresa que faz o Ibope lá, né? Bom, e talvez tenha Arthur Duval concorrendo para São Paulo. A situação dele tá lá em Brasília, né? Mas mesmo que independente do resultado, ele pode ser candidato por liminar. Será? Tô por fora desse negócio. É Arthur Duval, outra pessoa pra gente entrevistar. Olha, eu fiquei sabendo que o Renan Santos fará agenda aqui. Foi o Riso que me falou. Deixa eu pegar aqui. Você podia falar isso? Acho que pode, né? O Riso me disse o seguinte, ó, não está confirmado, mas parece que é na metade de maio, segunda metade de maio, o Renan Santos virá à Bahia, vai dar entrevista aqui. Eu estava falando para eles que eles foram dar entrevista numa rádio, rapaz, precisa ver a fartura da mesa da rádio, um bolo, café, você viu, Carol? Lá do Renan, lá em Santa Catarina. Aí eu falei, quando você vier a Brado, a gente vai fazer também uma mesa para vocês aí tomarem café aqui. Uma mesa com cuscuz. O que mais que tem aqui na Bahia? Cuscuz, bolos, né? Bolo, fazer uma mesa aqui pro Renan Santos, pra galera. Só tem que... Vou botar logo um cozido aqui de manhã. Rapaz. Uma feijoada. Para o Renan e para a equipe dele. 9h13. Vou botar acarajé aqui. Vamos ver se a gente vai entrevistar o Duval também, o Mamãe Falei, Arthur Duval. Hambúrguer do Baiano. Podia pedir fazer uma parceria, né? Quiser fazer uma parceria do açougueiro, churrasqueiro baiano. Pablo Marçal afirma que Renan Santos não tem musculatura e chama o MBL de mochileiro e aventureiro. Tem um vídeo disso aí, ele falando, Luiz Melodia? Solta aí, por favor. Sei que o senhor não tem muita simpatia pelo MBL, mas o senhor não acha que, por exemplo, o Renan Santos pode ocupar esse espaço de candidato outsider? Renan é aquele curioso caso que vai falar e depois vai terminar com 2 pontos. Não tem musculatura, não conheço ele pessoalmente. Se eu não tiver me enganado aqui, eu acho que ele já me entrevistou. Se não foi ele, foi o pessoal do MBL. Mas eles são muito mochileiro, muito aventureiro ainda. Não tem capilaridade. Uma eleição majoritária é um pouquinho diferente, não é coisa para menino. Pode ser o sonho deles. Eu não vou falar que nunca vai conseguir, né? Mas nos próximos 20 anos é um pouquinho complicado. Eles que vieram, né? Eles têm uma coisa muito contra eles. A gente tudo se conheceu quando a gente foi derrubar a Dilma em 2014. Então a Dilma, a pior presidente que já teve no Brasil. O Marçal derrubou a Dilma. O jeito que ela saiu mostra o tanto que ela foi terrível. E a gente tudo começou a se politizar ali. Eu lembro de subir em caminhão, ver esses meninos subindo em caminhão. Só que eles esquecem que eles são frutos de um movimento. Então eles falam mal do movimento. Falar mal da onde eles saíram, eu acho que eles perdem a credibilidade absurda. Não estou falando que eles têm que falar bem, mas falar mal é um problema. Então, eles já nascem em descrédito. Eu não entendi nada, gente. Vocês entenderam? Carol, Pedro... Assim, rapaz, agora todo mundo participou. Nicolas estava no acampamento. Nós juntos, o Marçal defendeu, ele derrubou a Dilma em 2014. Ele disse que todo mundo se conheceu em cima do trio derrubando Dilma. Nicolas recentemente disse que estava acampado. Tem noção. Completamente. Eu acho que ele quis dizer assim, descredibilizando o movimento que você surgiu, ele quis dizer a direita, acho que ele quis dizer nossa direita. Bolsonarismo, eu acho, né? Que ele não pode falar, porque o MBL fala do bolsonarismo. Sim, mas assim, uma fala completamente sem noção. É engraçado, porque ele comenta assim, não, eu nunca conheci esse cara, não, se eu não me engano ele me entrevistou, ele nem sequer se lembra direito. Mas o Marçal agora ele foi para União Brasil, né? Ele teve a aventura eleitoral dele aqui na cidade de São Paulo, teve de fato um desempenho eleitoral impressionante, assim. Então, o Marçal, ele não ficou no segundo turno por 30 mil votos. E se ele fosse para o segundo turno, é muito provável que ele venceria as eleições aqui da prefeitura, porque ele disputaria contra o Boulos. E aí São Paulo, uma cidade muito anti-esquerda, não elegeria o Boulos e acabaria elegendo o Marçal. Mas assim, de fato foi uma campanha muito suja.
Eu acho que o Brasil inteiro acompanhou, teve a cadeirada do Datena, teve soco do assessor do Marçal no marqueteiro do Nunes, teve o laudo falso que o Marçal divulgou. Então foi uma campanha eleitoral, assim, das mais complicadas. Eu, particularmente, nunca tinha visto nada parecido. E aí ele ficou inelegível, né? O Marçal, se eu não me engano, chegou a ter 2 inelegibilidades, uma por abuso de poder econômico devido aos cortes, e se eu não me engano ele foi declarado, eu não me recordo qual foi o processo, mas também envolvendo a campanha eleitoral. Um deles foi revertido, o outro continua, então ele segue inelegível. Mas o Marçal ainda assim, e alguns amigos estavam comentando que ele está tentando reverter por vias judiciais a inelegibilidade dele, porque ele quer participar dessas eleições. Ele já até entrou no União Brasil com esse movimento. Senador? Eu acho. Então, né? Esse que é o grande debate, porque o Marçal soltou um vídeo esses dias dando a entender que ele iria para deputado. Ele falou assim: eu fui eleito deputado em 2022, mas eu não pude assumir, mas agora vai dar certo. Então parecia que seria deputado, mas assim, ele próprio não esconde em nenhum momento que o sonho dele é ser presidente da República. Ele tem vários vídeos que ele fala assim: eu decidi dedicar 10 anos da minha vida para política porque eu quero ser presidente e tal. Eu acho que nesse cenário eleitoral agora ele não seria, mas nas próximas eleições acho que é a intenção dele. Olha, são 9 horas e 18 minutos. Eu queria comentar o vídeo do Pablo Marçal. Eu queria, mais uma vez, coloca, por favor, pode me deixar na tela aí, aí você vai parando, tem como ir parando, que eu queria comentar o que ele disse no início. Vamos lá, solta mais uma vez. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais, ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela agora. Sei que o senhor não tem muita simpatia pelo MBL, mas o senhor não acha que, por exemplo, o Renan Santos pode ocupar esse espaço de candidato outsider? Renan é aquele curioso caso que vai falar e depois vai terminar com 2 pontos. Não tem musculatura, não conheço ele pessoalmente. Se eu não tiver me enganado aqui, eu acho que tem como pausar? Se não foi ele, foi o pessoal do MBL. Não tem musculatura, ô Marçal? Não tem musculatura? MBL hoje tem um partido e você tem o quê? Além de palestras de coach. MBL tem um partido, MBL tem candidaturas, tem deputados federais, tem deputado estadual, tem vereadores. Você pode falar que é a primeira eleição com um candidato deles legítimo, pré-candidato a presidente, que até então eles só apoiavam nomes. Mas dizer que o cara vai terminar com 2%, ou você está fazendo o que eu acredito, que é um proselitismo eleitoral para bater no Renan Santos, amando do Flávio Bolsonaro, que você não está falando a verdade. Você está falando mentira. Não tem musculatura. Ele não vai acabar com 2%. Eu ia fazer uma aposta aqui com você, eu não tenho dinheiro para fazer aposta, mas você já fez uma aposta com Kim Kataguiri lá, que você entrevistou no seu programa? E você fez uma aposta de que eles não conseguiriam um partido. Você perdeu e não pagou até hoje. Então você não tem muita palavra. Mesmo se eu tivesse dinheiro, não daria certo apostar alguma coisa com você, que você não tem palavra. Solta o vídeo aí, por favor, Luiz Melodia. Me enganado aqui, eu acho que ele já me entrevistou. Se não foi ele, foi o pessoal do MBL. Mas eles são Pausa. Você não sabe quem é o Renan. Você entrevistou Kim Kataguiri, não sabe quem é o sujeito. Renan Santos está aparecendo entre os primeiros colocados na frente de ex-governadores nas pesquisas. Você não sabe quem é o Renan Santos. Obviamente ele fala para mostrar desdém, para tentar depreciar o nome do Renan Santos. Tá amando do Flávio Bolsonaro. Marçal, menos. Solta aí o áudio dele, por favor. Mochileiro, muito aventureiro ainda. Não tem capilaridade. Uma eleição majoritária é um pouquinho diferente, não é coisa para menino. Pode ser o sonho deles. Eu não vou falar que nunca vai conseguir. Não é coisa para menino? Quem que é os homens, os bolsonaristas que você está apoiando agora? Os meninos do MBL, tá bom. E os homens que você está apoiando agora? A galera que quis a sua cabeça em 2024, que agora você se uniu a esses caras, os homens feministas? Quem são? Marçal. Os valentões. Um tá preso, chorou e pediu pro Moraes,
Para ser o vice dele. Esse é o valentão, esse é o brabo, esse é o homem. Os caras têm um partido e vocês têm o quê? Ah, Marçal, pelo amor de Deus, solta aí mais uma vez. Seguindo, né? Mas nos próximos 20 anos é um pouquinho complicado. Eles que vieram, né? Eles têm uma coisa muito contra eles. A gente tudo se conheceu quando a gente foi derrubar a Dilma em 2014. A gente? Então, a Dilma, a pior presidente que já teve no Brasil. A gente? Você foi derrubar a Dilma onde? O jeito que ela saiu mostra o tanto que ela foi terrível. Né? E a gente tudo começou a... A gente? Marçal, pausa. Ah, você tava onde em 2014, Marçal? Você tava dando palestra, não é possível. Você derrubou a Dilma onde? Onde é que você aparecia em 2014? Eu te conheci em 2022, quando você lançou a candidatura a presidente, não sei o quê. Depois você sumiu, voltou em 2024. E eu, na verdade, comecei a falar bem de você quando você fez aquele trabalho para ajudar as pessoas nas enchentes lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Que até então, meu querido, não sabia nada. Lembro de você em 2022 ajudando a campanha do Jair Bolsonaro. Antes disso, eu vou perguntar para a audiência, que não tenho audiência da rádio, da Globo News, mas eu gostaria de perguntar para a minha audiência aqui. Você conhecia o Pablo Marçal antes, em 2014? Eu não lembro de você, eu lembro do MBL, eu lembro da caminhada, do Renan, do Kim, até do Holiday, de um bocado de gente que nem tá mais no movimento, que fizeram a participação, organizaram manifestações em todo o Brasil. Você tava onde, Marçal? Pelo amor de Deus, solta aí, por favor. Cara louco, bicho. E eu lembro de subir em caminhão, ver esses meninos subindo em caminhão. Só que eles esquecem que eles são frutos de um movimento. Então, eles falam mal do movimento, falar mal da onde eles saíram, eu acho que eles perdem a credibilidade absurda. Eu não estou falando que eles têm que falar bem, mas falar mal é um problema. Pausa. Então, eles já esse ponto é importante. Que movimento que você está falando? Movimento da direita conservador? Você acha que bolsonarismo é conservadorismo, direita, desde quando? A audiência está falando aqui que em 2014 Marçal estava foragido nos Estados Unidos. Eu não sabia disso, é verdade isso? Tem algumas pessoas aqui no chat. Do YouTube falando isso? No YouTube falando. Manda uma mensagem de voz, 71 31 80 0434. E explica melhor que eu tô por fora. Foi indiciado pela PF por fraudar um laudo. Ah, não, aqui não, foi na questão da agora, eleição. Foi na eleição agora. Mas outras pessoas estão dizendo que em 2014 ele estava foragido nos Estados Unidos. Mas você ouviu a mentalidade dele dizendo que não pode. Segundo o MBL, tá falando movimento, o MBL... desculpa, eu já critiquei muito o MBL, eu não sou do MBL. Mas os caras têm independência. O MBL é deles, o movimento é deles, eles acreditam, lançaram as propostas, tem um livro, tem a escola de formação de militância, eles têm. Eles não nasceram do bolsonarismo, tá? Deixar isso claro. Aliás, o MBL começou a manifestação, você não tinha o que hoje é o bolsonarismo. Quando o MBL começou as manifestações no Brasil, não tinha. E se fosse? E se o MBL fizesse parte desse grupo? O MBL não poderia criticar. Vamos dizer que o MBL fosse bolsonarismo. Por exemplo, Abrado. Abrado nasceu, não vou dizer que nasceu a partir do bolsonarismo, mas Abrado começou com uma linha de direita mais bolsonarista. A gente tá errado, então eu não posso criticar o Bolsonaro. Abrado, veículo de comunicação, rádio. Eu não posso criticar, nunca. Então deveria ficar em silêncio. É isso que você acredita, Pablo Marçal? Eu não posso falar. O MBL não pode falar. Atacar. O MBL ataca. Não mostra o fato, a incoerência. Não pode falar disso. Por isso que você tomou um cacete do Renato 38 naquele debate lá. Naquela conversa. Que você não teve argumento. Você achou que estaria lidando com mais um otário. Renato 38 foi lá e disse verdades acerca do Jair Bolsonaro e você não conseguiu fazer um contraponto. Nada. Solta aí, por favor, o vídeo. Acabou o vídeo? Indiscreto. Tá aí. São 9 horas e 25 minutos. Completamente perdido, Pablo Marçal. Agora eu quero a vaga acho que de Senado lá em São Paulo, não sei. Ô Carol, você quer comentar aí o Pablo Marçal? Eu não, realmente é só mais mentira, né? Muita gente conhece o Pablo Marçal pelas megalomanias, por falar que ele é tudo, né? E faz tudo e, enfim, é o melhor em tudo. E aí mais uma mentira, porque é óbvio que ele não estava na época, que ninguém o conhecia na época lá do impeachment da Dilma, ele não foi relevante naquela situação.
E só foi aparecer no cenário político anos depois. Isso é subestimar muito a memória do cidadão brasileiro, né? E não só ele. O Nicolas, recentemente, como eu falei, disse em um podcast que ele estava acampado junto com, inclusive, se eu não me engano, quem fez o acampamento na época do impeachment da Dilma foi o pessoal do MBL, né? Foi. Então, o Kim falou... Eu acho que sim. O Nicolas falou isso recentemente e todo mundo se questiona, né? Será que realmente não tem uma foto, não tem um vídeo, ninguém lembra de nada? E aí esse pessoal fica falando coisas assim ao vento como se todo mundo fosse cair. É lamentável, realmente. São agora 9h26. Agora o Pablo Marçal derrubou a Dilma em 2014, também é cada uma. Vamos ouvir mensagem de voz 71 3180 0434, é cada uma.